Irmãos, boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui para poder pregar a palavra do Senhor aos irmãos. Então eu peço a Deus para que Deus possa estar transformando as vossas vidas. Que os irmãos possam meditar na sua palavra sempre que puderem. Coloquem Deus ali em prioridade nas vossas vidas. Esse é o meu desejo na vida dos irmãos. Então vamos meditar na mensagem do Senhor. Primeiramente, meus irmãos, eu gostaria de dizer o seguinte: olha, o medo ela é uma das reações magníficas, né, que o nosso corpo apresenta, né, que o nosso corpo é capaz de produzir. Ele surge em meio a situações que envolvam perigos, né? Então, se o perigo é simples, é pequeno, ele vai vir numa intensidade bem menor. Se o perigo é maior, ele vai vir numa intensidade muito maior. E eu costumo exemplificar o medo ao alarme de uma moto, né? Por que o alarme de uma moto? Porque caso algum ladrão venha roubar a moto, se ela tiver alarme, o que ela vai fazer é soar. Olha, tem algum perigo aqui, então vai tentar avisar o dono, olha, está acontecendo alguma coisa, estou sendo levada. Enfim, é uma espécie de alarme que está sendo soado para avisar de um perigo, de uma situação que está para acontecer. Então, da mesma forma, é o medo no nosso corpo. Ele surge como um alerta, como um aviso de perigos existentes, para que nós possamos tomar os devidos cuidados. E sem esse medo no nosso corpo, nós simplesmente morreríamos. Nós não podemos dizer sequer que nós estaríamos vivos nos dias de hoje, porque nós não teríamos a noção do perigo. Nós andaríamos em meio aos carros sem medo nenhum, sem preocupação nenhuma em sermos barroados ou não. Nós não teríamos noções. Nós andaríamos em meio às feras perigosas sem termos medo dela, como dos leões, tigres e por aí vai. Nós andaríamos em locais altos e também não temeríamos. Então isso certamente levaria à nossa morte rapidamente, né? Então, se o nosso corpo não tiver medo, nós já estaríamos mortos, pode ter certeza disso. Então, meus irmãos, quando o medo, esse medo que o nosso corpo produz, perde a sua função, quando nós permitimos que ele tome controle da nossa vida, quando ele vai além da sua função, ele acaba aqui trazendo pânico ao invés do medo. Ele acaba aqui trazendo grandes prejuízos à nossa vida, quando ele perde essa sua função. E, meus irmãos, muitos são os momentos e situações na nossa vida que nos geram grandes temores, grandes medos. E o momento atual é um exemplo para nós falarmos desse medo. Porque o coronavírus, ele traz consigo a possibilidade de perigo e até mesmo da nossa vida. E nós temos que saber como lidar com esses tipos de perigos. Porque se nós não soubermos, nós vamos perder o controle de nós mesmos e nos encontraremos em pânicos e até mesmo com traumas, o que seria bem pior. Ou até mesmo estarmos expostos a um perigo na qual nós não poderíamos estar. Só uma nota aqui, em momento algum estou afirmando que você deva se preocupar ou temer diante da situação atual. Mas a ideia é de que você não permita que esta situação atual, do perigo em que nós estamos vivendo hoje, lhe tire do controle, lhe tire o domínio de você mesmo. A ideia é de que você esteja no seu controle. Hoje nós estudaremos a vida de um homem que soube enfrentar de um modo certo os seus medos, diante dos muitos problemas que ele teve, diante das muitas perseguições que ele sofreu. E o meio usado por este grande homem foi fazer uso da sabedoria divina, mediante todos os seus medos, mediante todos os seus problemas. E isso fez com que essas situações não saíssem do seu controle, porque ele estava usando da sabedoria divina. Nós vamos estudar a perspectiva do rei Davi quanto aos seus temores, com base no Salmo 27, dos versos 1 ao 6. Este será o nosso texto de análise de hoje. Primeiro vamos ler a sua palavra. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias para o Salmo 27, verso 1 ao 26. Daí um tempinho para que os irmãos possam abrir e assim nós possamos continuar.
Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a minha fortaleza, a fortaleza da minha vida. De quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Levar-me-á sobre uma rocha, agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ore comigo nesse momento, meu irmão. Pai querido, Senhor Deus, nós estamos aqui em Tua presença, primeiramente para Te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos auxiliado. Te agradecemos pela saúde que o Senhor tem nos dado, Pai querido. Queremos Te pedir por esse momento que o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor possa estar direcionando a Tua palavra ao coração dos irmãos, que ela venha ser viva e eficaz às nossas vidas. É em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que eu Te oro e agradeço. Amém. Meus irmãos, algumas informações sobre esse salmo, para que nós possamos dar continuidade ao estudo dos versos. Este é um salmo escrito por Davi em dias de grande angústia, de grandes dificuldades. E existem várias ocasiões em que este salmo poderia ter sido escrito na sua vida. Duas delas, então ainda há outras possibilidades também. A primeira delas é quando Saul perseguia Davi na intenção de matá-lo, por achar que ele queria tomar o seu trono, o seu reino. E também Absalão, seu próprio filho, quando estava perseguindo seu pai, no intuito de destroná-lo, no intuito de matá-lo. Então nós não sabemos qual foi a situação, mas nós sabemos que Davi estava passando por um grande problema, por uma grande dificuldade. E por isso esse salmo dedicado ali ao Senhor, expressando o seu coração, expressando a sua fé, a sua confiança no Senhor diante de tantos problemas. Então esse salmo davídico ele é dividido em duas partes. A primeira parte, que é que nós estamos trabalhando, vai do verso 1 ao 6. E ele vai tratar sobre fé, coragem, segurança, confiança no Senhor. Essa é a ideia destes 6 versos. Já a segunda parte, nós temos aí 7 versos, vai trabalhar do 7 ao 14. Ele vai tratar sobre o clamor de Davi e sobre um pedido de socorro. São duas coisas completamente ali distintas, inseridas no mesmo salmo. Tá? Nele, no Salmo 27, na parte que nós estamos trabalhando, Davi está demonstrando como ele conseguiu vencer os seus temores, qual foi o meio que ele utilizou para que ele obtivesse então o sucesso, para que ele obtivesse então a vitória mediante esses medos, esses grandiosos medos que assolavam a sua vida. E agora nós vamos analisar e retirar lições desse texto para cada um de nós. Então, abra sua mente, escute a palavra do Senhor e medite nela, para que Deus possa trabalhar na tua vida. Verso 1, meu irmão, acompanhe aí. Diz assim: O Senhor é a luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Então, a primeira coisa aqui que Davi está apresentando, ele está falando o seguinte: olha, minha luz. O Senhor é a minha luz. O termo luz é uma ideia importante, é uma imagem importante apresentada na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E seu uso pode ter vários significados. Então, cada uma das passagens apresenta um significado diferente. Aqui com Davi, a luz na qual ele se refere, na qual ele trata, ele quer apresentar a confiança. É uma imagem de confiança que ele tinha para com Deus. Essa luz representa a confiança em Deus. Então, quando Davi está dizendo, olha, o Senhor é a minha luz, ele está dizendo que no Senhor ele confia. Porque Deus é a sua luz em meio às trevas, meio às trevas na qual ele estava vivendo.
Em meio às trevas, Davi estava podendo enxergar por causa dessa luz do Senhor. E nós podemos exemplificar isso com uma criança que está no seu quarto na hora de dormir, quando tudo já está escuro. A mente da criança, então, ela começa a imaginar coisas, ela começa a pensar, poxa, que pode ter bichos, debaixo da cama pode ter ali o bicho-papão ou algum outro bicho, pode ter homens maus. E, irmãos, o simples fato de acender uma pequena luz, deixar o ambiente numa luz agradável, aquela criança vai poder deitar e dormir com tranquilidade. Porque a escuridão foi expulsa por meio da luz. Aquela luz dissipou as trevas na qual aquela criança estava prestes a dormir, né? Então estava envolvida. Então aquela pequena luz fez com que essas trevas sumissem. Isso deu mais segurança, confiança para que a criança pudesse dormir. Porque agora ela podia enxergar, ela poderia ver que debaixo da cama não tinha nada, de que no guarda-roupa também não tem nada, de que no seu quarto não tinha nada. E agora, confiante, ela poderia então dormir. A luz dissipou as trevas da mente daquela criança. Do mesmo modo, a luz de Deus tornou clara as trevas da vida de Davi. E como resposta a essa atitude divina, Davi passa então a confiar no Senhor, pois ele já não temia mais as trevas. Deus agora era a sua luz. Deus agora era a sua confiança. E envolto por toda essa luz, Davi poderia olhar para Deus e entender que Deus, além de sua luz, ele também era a sua salvação. É o que ele diz no texto. Davi entendia que não eram as suas próprias forças quem os livrava de todos os males e todas as guerras. Ele tinha um entendimento suficiente para compreender que era Deus quem o salvava de todas as situações difíceis, de todas as situações complicadas. Ele sabia que humanamente ele não tinha nenhuma condição, mas Deus o salvava e ele está reconhecendo: Deus é a minha salvação. Então, de todos os perigos que as trevas poderiam oferecer, de todos os perigos que os inimigos poderiam oferecer, desde a sua infância, Davi já tinha esse pensamento. Ele atribuía ao Senhor a sua salvação. 1 Samuel, capítulo 17, verso 37, parte A, diz assim: Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e ele me livrará das mãos deste filisteu. Aqui é quando Davi entra em batalha com Golias. Ele está reconhecendo que no pastoreio das ovelhas, as feras do campo, quando vinham atacá-lo, o Senhor o protegia. Da mesma forma, em batalha, em um homem contra outro homem, na verdade, uma criança contra um homem, Deus o protegeria. Deus o daria a vitória. Deus traria sobre Davi a salvação. E essas experiências em Davi fez com que ele entendesse que Deus, meus irmãos, era a sua fortaleza. Isso aqui é a terceira característica que Davi está apresentando. Deus é a sua luz, Deus é a sua salvação e Deus é a sua fortaleza. Nós temos aqui uma metáfora sendo apresentada por Davi, porque no uso militar a fortaleza é um lugar seguro, um lugar de refúgio, de segurança. Davi olha para Deus e diz: Tu, Senhor, és a minha fortaleza, a minha segurança. Davi estava se refugiando no Senhor. Deus era o seu abrigo. Nele, Davi encontrava segurança completa, segurança firme, que não poderia ser abalada, meus irmãos. Nenhum inimigo poderia contra Davi, se ele estivesse na fortaleza do Senhor. E é isso que ele está tentando expressar, é isso que ele está tentando nos mostrar. É essa confiança que ele está passando por experiência própria. Porque Deus estava sendo como uma fortaleza segura na vida de Davi. E ele reconhece isso. Sabe que não é feito da sua mão, mas é obra do Senhor, é obra do Criador, do Todo-Poderoso. E aí, meus irmãos, com isso nós conhecemos o tríplice escudo de Davi. Deus é a sua luz,
Ele clareia e lança fora todas as suas trevas. Deus é a sua salvação em meio a tantos perigos enfrentados. Deus o salvou. Deus é o seu abrigo seguro, seu refúgio, local onde ele poderia encontrar segurança. Este era o primeiro segredo de Davi. Era o seu tríplice escudo, que lhe dava confiança para poder lançar fora os seus medos e os seus temores. E você, meu irmão? Quem tem sido a sua luz? O que tem sido a sua luz? É as riquezas, é o mundo, é o seu trabalho, são as pessoas. Quem tem salvado você do meio aos perigos? Quem ou o que tem sido a tua fortaleza neste momento, nesta vida? Em dias de angústia, de grande tribulação, quem tem sido o teu consolo? Quem tem sido a tua segurança? Davi já demonstrou que em tudo isso o Senhor era para Davi. Mas e para você? O Senhor é? Continuando o texto, meus irmãos, nós vamos para o verso 2, que diz assim: Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Davi era um rei que, como muitos outros, também possuíam inimigos, né? E a quantidade e a força desses inimigos dependia do tempo, dependia da situação, dependia do caso. Mas no caso de Davi, seus inimigos eram impetuosos, buscavam a destruição completa de Davi, eles eram numerosos. Até mesmo dentro de sua própria casa se levantaram inimigos que buscaram a destruição completa de Davi, buscaram um trono para que pudessem então governar e reinar sobre Israel. E a forma como Davi demonstra que seus inimigos querem destruí-lo é a mesma ideia de um ataque de animais ferozes, ou como ataques de leões a uma presa. Nós sabemos que os ataques de leões, eles são devastadores, eles acabam com tudo que eles conseguem ver pela frente. Os seus inimigos buscavam atacar Davi como estes animais ferozes, como esses leões, com ataques impetuosos, destruidores, que não deixava nada da sua presa, destruía tudo, não sobrava nada. E aí era que eles devoravam toda a carne. Então os inimigos de Davi buscavam devorar tudo de Davi, até não sobrar mais nada. E aí a parte B do verso 2 nos mostra como o Senhor usa toda essa impetuosidade, toda essa força dos inimigos de Davi contra eles mesmos. O texto nos diz que os inimigos tropeçam e caem. Este termo de tropeçar e cair significa a autodestruição completa dos seus inimigos. Ou seja, eles se autodestruíam. Não era necessário que Davi investisse contra eles, mas eles mesmos se destruíam. A exemplo disso, nós temos 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos encontrar o relato da destruição de um exército que se levantou contra o rei Josafá. Não era na época de Davi, aqui. Era do rei Josafá, um rei de Judá, bem mais aí adiante que o rei Davi. E esse exército era composto por 3 povos. Primeiro eram os Moabitas, eram os descendentes de Ló, com uma de suas filhas. O segundo povo eram os Midianitas, eram descendentes de Abraão com Quetura. Logo após a morte da sua esposa, então ele se casa com Quetura. E depois eram os Meunitas, eram habitantes do Monte Seir. Eles são poucos mencionados nas Escrituras e por isso nós não temos tanta informação sobre esse terceiro povo. Mas nós sabemos que eram 3 povos que estavam ali, intentando sobre a vida do rei Josafá. E Josafá, quando soube que esse exército estava vindo sobre si, olha só que lindo, ele tem as mesmas atitudes que Davi. Ele consultou ao Senhor, né, nesse momento, ele consulta ao Senhor, buscando sabedoria divina, buscando compreender o que o Senhor iria fazer naquela situação. Ele proclama um jejum em todo o seu reino, em todo o Judá, então todos estavam ali em um jejum em prol disso, porque ele estava temeroso, ele estava com problemas, ele sabia que um grande exército estava para vir sobre ele. E o Senhor responde ali positivamente ao seu clamor, afirmando que lhe dará vitórias sobre todo esse exército, sem ao menos que eles precisem lutar. Eles precisam ir à guerra, mas não vão lutar. Eles só precisam marchar e ir ali adiante.
E tem alguns versículos que eu vou ler aqui para que os irmãos possam compreender. Segundo Crônicas 20, 15 a 17. E disse: Dai ouvidos, todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Aqui, um profeta trazendo ali a mensagem do Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomem a vossa posição, ficai parados. Vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temam, não vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. E aí, toda a resposta dessa situação, da ação, nós vamos ver nos versos 22 a 24. E diz assim: tendo eles começado a cantar e a dar louvores, eles estavam indo para a guerra como o Senhor havia ordenado, alegres, entoando louvores, entoando cantos. Aí a palavra do Senhor diz assim: pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe. Olha só que interessante. Pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte de Seir que vieram contra Judá. E foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte de Seir, para destruir e exterminar. Ou seja, haviam 3 povos. 2 deles se voltaram contra um. Não sei por qual motivo, aqui não nos trata. Mas eles se voltaram. Nós sabemos que foi o Senhor quem armou emboscadas no meio deles. Então aqui é o Senhor agindo. E aí, tendo dado eles cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Ou seja, depois que mataram os moradores de Seir, sobraram então os amonitas e os moabitas, eles se mataram. E aí, tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão dos seus inimigos, eis que o que eles enxergam? Mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Sabe por quê? Tropeçaram e caíram diante do Senhor. Como eu disse, essa história não aconteceu no reinado de Davi, mas ela demonstra como o Senhor faz os nossos inimigos tropeçarem e caírem, até serem destruídos completamente. Tá? Então, com isso, meus irmãos, nós conseguimos compreender por que Davi expressa tanta confiança no Senhor no verso 3. Porque Davi não temia e porque Davi sim confiava no Senhor. O verso 3 diz assim: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. O que Davi está querendo dizer aqui é que, ainda que os meus inimigos me cerquem, ainda que venha uma guerra contra mim, o meu coração não terá medo, pois a minha confiança está no Senhor. A confiança de Davi no Senhor, meus irmãos, era de que a vontade do Senhor seria feita em sua vida. Davi não está entendendo aqui, olha, eu sou indestrutível, eu sou inabalável, mas é de que a sua vida está nas mãos do Senhor. E por isso ele não teme os seus inimigos. Essa era a confiança de Davi. Ele sabia que se Deus quisesse, Deus poderia livrá-lo de todos os inimigos. Como se Deus não quisesse, Deus poderia entregá-los aos seus inimigos. Tá? Essa era a confiança de Davi. Não que ele era alguém imbatível, indestrutível. Tá? Essa é a ideia de confiança. O verso 4 eu trato como o ponto central do sucesso de Davi em toda a sua história. Tá? Ele diz assim, olha, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo.
Aqui nós encontramos alguns detalhes interessantes, né? Primeiro, Davi reconhece que a presença do Senhor é o lugar que ele deseja estar por toda a sua vida. Ele entende que na presença do Senhor é o melhor lugar para o homem estar. Não existe um outro lugar melhor. A presença do Senhor é o melhor desses lugares. Então Davi está dizendo que vai buscar a presença do Senhor, vai buscar a todo custo poder se encontrar nesse lugar. No que depender de Davi, ele estará sempre buscando a presença de Deus. Ele estará sempre buscando ter comunhão com Deus, porque ele entende e reconhece que ali é o melhor lugar para a vida do homem. Não é nas festas, não é no mundo, não é em diversos outros locais. É na presença do Senhor. E nesse entrosamento ou relacionamento que Davi está buscando em Deus, ele espera poder contemplar a beleza do Senhor, ou seja, poder engrandecer, conhecer ao Senhor e assim poder exaltar o seu nome, como ele merece. Porque somente Deus é digno de ser exaltado. E apenas conhecendo ao Senhor é que nós podemos exaltar a Deus. E Davi tem a certeza de que nesse momento de comunhão, nesse entrosamento com o Senhor, ele encontrará a orientação que necessita para a sua vida. Na presença do Senhor, o seu caminho será direcionado, será revelado por Deus como ele tem que agir, como ele deve agir, o que ele tem que fazer. Essa é a ideia, de buscar direcionamento da sua vida na presença de Deus. E é exatamente o que Davi está fazendo. Portanto, meus amados, nisso tudo, Davi está demonstrando que Deus é o centro da sua vida. Deus, ele é o que mais importa na vida de Davi. E Deus também deve ser o que mais importa na nossa vida. Por isso, os temores de Davi não eram um problema à sua vida. E é exatamente isso que ele está reconhecendo nos versos 5º e no verso 6º, que diz assim: pois no dia da adversidade ele me ocultará, no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Então o que é que Davi está querendo dizer com esses dois versos, o 5º e o 6º? É de que a presença do Senhor, a presença de Deus, né, além de ser o melhor lugar para nós estarmos, é o melhor lugar para nos refugiarmos. Não há outro lugar melhor do que este. E quanto mais estivermos nela, mais seguros, mais felizes nós estaremos, mais nós seremos amparados e consolados pelo Senhor. Não há um outro local que possa nos oferecer estas mesmas condições. E no verso 6, Davi está nos mostrando que nos dias de adversidade, Deus nos protegerá em sua própria habitação. Isso significa um lugar seguro, aonde nenhum inimigo possa nos atacar, nenhum inimigo possa atacar a Davi. Um lugar que forneça segurança completa contra os seus inimigos, como em rochas, em lugares altos. As rochas eram locais perfeitos para se esconder e para se proteger, porque elas eram de difícil acesso, elas eram uma proteção natural. Então não era fácil de os inimigos terem acesso a essas rochas e de eles encontrarem Davi. E Davi está comparando a presença do Senhor como essas rochas, como se Deus estivesse escondendo-o por meio de rochas. Só que é a presença do Senhor quem está protegendo a Davi. Então, guardado em sua presença, em fortaleza do Senhor, a vitória de Davi sobre os seus inimigos, ela é certa, não é duvidosa, ela é certa. Com isso, ele poderia então se alegrar, oferecer sacrifícios de gratidão ao Senhor, pois Deus entregou os seus inimigos nas suas mãos. E por muitas e muitas e muitas vezes Deus fez isso com Davi, entregou os seus inimigos nas suas mãos, de mãos beijadas. Foi Deus quem fez isso para Davi. E aí por isso Davi poderia cantar, poderia louvar ao Senhor por todas as bênçãos que ele havia recebido em sua vida. E meus irmãos, esta era a forma como Davi conseguia controlar o seu medo, a ponto de não deixar que ele o dominasse.
Pois antes mesmo de que o medo o dominasse, a esperança no Senhor já preenchia o seu coração. Da mesma forma, nós devemos agir, meus irmãos. E quais são aqui as lições que nós podemos tirar desse texto? Primeira delas, Deus é a luz que dissipa as nossas trevas e nos dá confiança, meus irmãos. Deus é a nossa luz, assim como Davi está afirmando. Por meio do Senhor, nós conseguimos enxergar os nossos inimigos e assim podemos combatê-los de frente. Nós não somos pegos de surpresa. Nós podemos enxergá-los, podemos entender onde eles estão, podemos entender o seu nível de força. Por meio do Senhor, nós conseguimos enxergar os pecados na nossa vida e assim nós temos chances de lutarmos contra ele, porque o Senhor habita em nós e o Senhor nos dá ferramentas, o Senhor nos dá forças. O Senhor desvendou dos nossos olhos a cegueira na qual nós estávamos vivendo e nos acordou para uma realidade. Então, por meio dessa luz, nós conseguimos enxergar todo tipo de problema e conseguimos lutar, porque Deus está ao nosso lado, Deus nos fornece armas e situações propícias para lutarmos contra as trevas, meus irmãos. Então, lute, siga sempre à frente, avante, alegre como Josafá e todo o seu reino. Foram, porque tinham certeza que Deus lhes daria a vitória, porque Deus havia dito que eles iriam para a guerra, mas não iriam guerrear, e Deus os daria a vitória. E assim Deus os fez com que os seus inimigos travassem uma guerra contra eles mesmos, se mataram ao ponto de não sobrar um só sobrevivente, uma só pessoa. Então sigamos avante, felizes e confiantes no Senhor, porque Deus é a nossa luz, na qual nós devemos confiar, como Davi também confiou. Segundo, Deus é o nosso refúgio, que nos fornece completa segurança. Meus irmãos, nenhum local no mundo, nada nesse planeta, nada no universo pode nos oferecer uma segurança melhor do que a presença de Deus. Apenas nela. E nós temos que entender que sozinhos nada nós podemos, porque é o Senhor que é a nossa fortaleza indestrutível. E ainda que Ele permita que o nosso corpo seja destruído, a nossa alma, que é o que mais importa, estará segura nos braços do Senhor. Lá ninguém poderá contra nós, nem Satanás, o mundo, o pecado, a carne, os inimigos. Nada poderá nos atingir. Nada, meus irmãos. Deus é o nosso melhor refúgio. Nós precisamos pôr isso em prática, precisamos entender isso verdadeiramente. Terceiro, todos nós temos os nossos medos, temos os nossos temores, e nós, por si só, não somos capazes de controlá-los de um modo verdadeiro. Mas Deus, se tomando o controle da nossa vida, pode controlá-los de um modo verdadeiro. Sem Deus, os nossos medos se desenvolvem ao ponto de consumir a nossa alma, ao ponto de consumir o nosso corpo, ao ponto de nos desesperarmos, meus irmãos. E apenas o Senhor, com o seu poder, pode nos auxiliar, tranquilizando o nosso coração, a nossa mente, guiando o nosso caminho, nos revelando a sua verdade. Portanto, entreguem os vossos temores ao Senhor nosso Deus. Entregar esses temores a Deus é o mesmo que acender uma luz no quarto de uma criança e permitir que as suas trevas dissipem e assim elas possam dormir tranquilas. Da mesma forma, entreguem os vossos temores ao Senhor e permitam que Ele controle a vossa vida, meus irmãos. Em quarto lugar, a presença do Senhor é o melhor lugar para se viver. Não é Disney, não é Estados Unidos, não é Hollywood, não é nenhum desses locais. Não é o que Las Vegas pode nos dar, não é o que o dinheiro, não é o que nada nesse mundo pode nos dar. A presença do Senhor é o melhor lugar para o homem viver. Porque nela nós podemos conhecer mais de Deus, coisa que dinheiro nenhum no mundo pode nos pagar. Nós podemos engrandecer o seu nome, nós podemos reconhecer o Senhor, nós podemos ter o privilégio de adorá-lo verdadeiramente.
Nós podemos obter o direcionamento para as nossas vidas em todas as áreas que você imaginar. Deus é como uma bússola certa que não erra nunca. Nós podemos obter o consolo em meio a todas as tribulações, os problemas e as dificuldades que nós enfrentamos nessa vida. Portanto, meus irmãos, quando pensar num lugar de descanso, de refrigério, não pense numa praia, não pense num país, não pense num lugar nesse planeta. Pense, a presença de Deus é o melhor lugar para se viver, para se descansar, para se ter paz. E por último, meus irmãos, deste modo, se nós agirmos, nós estaremos agindo com a mesma sabedoria que Davi agiu. Sabedoria essa que lhe garantia o sucesso sobre a sua vida. Davi pode ser lembrado até os dias de hoje como sendo um homem segundo o coração de Deus, porque ousou entrar na presença de Deus, ousou intensificar o seu relacionamento com Ele, ousou seguir firme nos seus passos. Então nós devemos ter as mesmas atitudes que o rei Davi. Que Deus nos abençoe, nos dê forças, nos encoraje e nos anime, meus irmãos, a seguirmos todos esses passos. Que a sua palavra nos auxilie. Quero nesse momento pedir para que os irmãos possam estar intensificando as vossas orações, por João Miguel, como todos sabem, fez a cirurgia no cérebro, retirou o tumor, mas para que Deus possa estar recuperando, que Ele possa estar se restaurando sem nenhuma sequela. Nós sabemos que o nosso Deus é poderoso e pode todas as coisas. Também gostaria de pedir por Julieta, que os irmãos possam estar orando, que Deus também possa estar fazendo com que ela venha se recuperar e o quanto antes ela venha deixar aquele hospital e poder então se voltar à sua vida normal e também para o Senhor. Também gostaria de pedir as vossas orações para a irmã Salete, ela que se encontra doente, se eu não me engano precisou ir ao hospital e ela está num grupo de risco. Então, o Senhor pode auxiliá-la, então clame ao Senhor, interceda. E também ore por essa situação do coronavírus, para que Deus possa estar amenizando, fazendo com que os seus efeitos sejam passados logo, de um modo rápido, e assim possamos voltar à nossa rotina. Tá? Deus nos abençoe grandemente. Amém.